Podem ficar sentados um minutinho. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos celebrando o 6º domingo da Santa Páscoa. Estamos já na reta final desse tempo sagrado. Próximo domingo, a igreja já celebrará a festa da Ascensão do Senhor, para que então depois culmine com a grande celebração de Pentecostes. É sempre oportuno a gente fazer nessa reta final um exame de consciência de como nós temos vivido esse tempo. Se realmente esse tempo da Páscoa, ele foi um tempo que me fez aproximar mais e mais da presença de Jesus ressuscitado, buscando assim viver essa intimidade com o Senhor, nos colocando sempre na sua presença, na certeza de que Ele continua, a cumprir aquilo que havia prometido aos seus apóstolos. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Claro, meu irmão, minha irmã, que para haver essa vida nova na graça que o tempo pascal nos convida a buscar, é necessário primeiramente estar atento ao anúncio da palavra do Senhor. Veja que a primeira leitura que nós proclamamos, tirada do livro dos Atos dos Apóstolos, nos mostra a ida de Filipe a uma cidade da Samaria. Para quê? Para pregar, para anunciar o Cristo ressuscitado. São 3 pontos básicos que nós podemos extrair da primeira leitura e que nos leva ao Evangelho: o anúncio, a escuta e a conversão. Nós sabemos que os samaritanos ainda não haviam abraçado a fé no Cristo. Poucos foram aqueles, naquela ocasião em que Jesus encontra com a mulher samaritana, quando este lhe pede de beber. Dai-me de beber. E ela vai dizer: como pode você, sendo judeu, pedir a mim, que sou samaritana, de beber? E aí Jesus vai ter aquele diálogo com aquela mulher, e ali num determinado momento ele diz: ah, se tu soubesses quem te pede de beber, tu é que lhe pedirias desta água. E dali em diante aquela mulher começa uma mudança, uma transformação na sua vida. Ela vai e anuncia a alguns na cidade que havia encontrado o Messias. E aqueles que saíram da cidade e foram até o encontro de Jesus, esses abraçaram a fé, começaram a seguir Jesus e receberam o batismo no nome do Senhor, como diz a primeira leitura. Mas aqui, esse episódio acontece após a ressurreição de Jesus, quando Filipe se dirige a essa cidade da Samaria. Lá ele vai anunciar o Cristo ressuscitado. E veja que as pessoas ali abriram de uma tal forma o coração que eles permaneciam unânimes na escuta daquilo que Filipe dizia, através dos seus ensinamentos, para que então pudesse haver essa transformação, essa mudança interior, essa mudança de vida, e ali eles recebem a graça do Espírito Santo. Para que nós possamos viver a graça do Espírito Santo, é preciso trilhar esses 3 pontos: anunciar o Cristo ressuscitado, escutar a sua palavra,
colocá-la em prática para que possamos nos converter. E ali disse, numerosos, todos, abraçaram e acolheram a palavra de Deus. Quando os apóstolos souberam que a Samaria havia recebido e aceitado a palavra de Deus, imediatamente eles vão até lá. Vão até lá para quê? Para poder rezar, orar e pedir a graça do Espírito Santo. Porque eles ainda não haviam recebido o Espírito Santo. Não haviam recebido o Espírito Santo simplesmente pelo fato de não viver aquilo que Jesus havia ensinado. Porque essa é a meta maior. Eu só posso receber a graça do Espírito Santo quando eu busco viver aquilo que Jesus nos ensina, aquilo que Ele nos deixou. Nós não podemos receber o Espírito Santo sem conhecer o Espírito Santo. Jesus diz claramente que o mundo não o recebeu, por quê? Porque o mundo não o conhece, mas nós o conhecemos. E nós o conhecemos através da escuta e da vivência da sua palavra. Aí, meu irmão, é o que diz lá no Evangelho, principalmente quando ele vai falar sobre a nossa vivência uns com os outros. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, que Ele vos dará um outro defensor, para que permaneça convosco. Um outro defensor por quê? Primeiro momento, nós temos que voltar nosso pensamento para o domingo da Páscoa, primeiro domingo, quando Jesus ressuscita. Quando Ele aparece aos seus discípulos que estavam trancados dentro de uma sala. Ali, aqueles discípulos já haviam recebido o Espírito Santo. Porque quando Jesus entra na sala, Ele diz, a paz esteja convosco. E dizendo isso, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Pentecostes é a efusão, é a confirmação daquele Espírito que Jesus já havia colocado no coração dos seus discípulos. É o Espírito Santo que nós também recebemos. Mas nós só podemos viver essa graça se nós permanecermos fiéis a Jesus. Aquele que acolhe os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Mandamento aqui, meu irmão, não é só aqueles 10 que nós conhecemos resumidamente, não. Mandamento é toda a palavra de Deus, é tudo aquilo que Deus, através dos seus profetas, através dos apóstolos, fez com que chegasse até nós. É guardar a palavra de Deus, não é só os 10 mandamentos, é toda a lei do Senhor. Quando nós guardamos, quando nós buscamos viver isso, aí sim, meu irmão, minha irmã, nós estaremos intimamente unidos a Jesus. Apenas quem é íntimo de Jesus receberá dele esse dom. Será que nós estamos sendo íntimos de Jesus? Será que nós estamos nos colocando na sua presença? Será que nós estamos ouvindo, vivenciando e transformando a nossa vida através da escuta da sua palavra? Veja a alegria que ficou estampada no coração daquelas pessoas lá de Samaria. Foi apenas por causa dos milagres visíveis, não. Paralítico que ficou curado, do mudo que falou, do cego que viu. Não, o maior milagre que aconteceu na Samaria foi exatamente a conversão daquela comunidade, a proximidade deles na palavra do Senhor, quando eles abraçaram de fato tudo aquilo que eles haviam ouvido de Filipe. E aí diz para nós,
Era grande a alegria naquela cidade. Ah, meu irmão, minha irmã, como nós temos vivido na tristeza, né? Tanta coisa triste vem acontecendo entre nós, nas nossas comunidades, no nosso país, nas nossas cidades, no mundo. Será que isso não é falta de Deus? Não é falta dessa presença santificante do Espírito em nossos corações? Porque se está indo por mal, é porque nós estamos trilhando o caminho do mal. São Pedro, lá na segunda leitura, ele vai dizer para nós, meramente, ele nos convida a buscar no nosso dia a dia, santificar a presença do Senhor em nossos corações. E aí ele vai dizer, então, se em alguma coisa fordes difamados, ficarão com vergonha aqueles que ultrajam o vosso bom procedimento em Cristo. Pois será melhor sofrer praticando bem, se esta for a vontade de Deus, do que praticando o mal. Mas a humanidade não tem praticado o bem. É guerra aqui, é guerra ali, é divisão aqui, é divisão ali. Por quê? Porque nós estamos longe da graça de Deus. Nós não estamos permitindo que esse espírito reconciliador, que esse espírito de unidade haja em nossa vida. É preciso, meu irmão, minha irmã, nós fazermos esse propósito, viver na alegria do Senhor, viver na alegria do irmão, mesmo diante dos sofrimentos, deixar de lado a prática do mal, para que nós possamos viver apenas aquilo que Jesus nos ensina, que é o bem maior. Não há bem maior do que a gente amar uns aos outros, de estender a mão para os necessitados, de fazer o bem para aquele que precisa, de levar a mensagem de amor, de unidade, de paz em nossos trabalhos, em nossa convivência diária. É isso que está faltando no mundo. No mundo não está faltando dinheiro, não está faltando riqueza, não está faltando bens materiais, não. No mundo está faltando a presença desse Espírito santificador em nossos corações. Então, meu irmão, minha irmã, vamos abrir o nosso e vamos pedir a Jesus nesse tempo santo para que Ele nos dê a graça de viver intimamente unidos a Ele e Ele a nós. Abramos o coração, peçamos a Ele essa graça.